bem-vindas no meu canal! Hoje nós vamos falar de quanto custa o intercâmbio. Para você que sempre sonhou em fazer um intercâmbio, como eu, né? Sempre quis, desde meus 15 anos eu quis fazer intercâmbio e tudo mais, para aprender uma língua nova e tal. Então, como que funciona o intercâmbio? Hoje eu vou contar para vocês todos os valores, quanto custa, que é o que vocês realmente sempre me perguntam, querem saber, então vamos lá. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Então a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é contratar uma agência especializada no país que você quer fazer o seu intercâmbio. Eu entendo, assim, pelo menos as viagens que eu já fiz na minha vida, que quando você faz uma viagem de férias, né, alguma coisa, sei lá, de 10, 15 dias, eu acho legal até você mesmo programar, você comprar suas passagens, você escolher o lugar que você vai ficar, eu não vejo problema. Mas quando você vai fazer um intercâmbio, por mais que seja de um mês ou até mais, como a gente vai ficar aqui, eu acho importante você escolher uma agência, né, no caso que uma agência que eu escolhi especializada em Austrália, justamente porque eles têm todo o suporte para te dar, né? Assim, quando você chega no país, antes de vir, eles têm várias dicas. Então eu super recomendo que você primeiro escolha uma agência séria para te ajudar nesse processo todo. Então, gente, fazer intercâmbio é uma escolha de vida, né? Tem muitas pessoas que preferem gastar o dinheiro com outras coisas, mas intercâmbio é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Então eu acho que todo ser humano na face da Terra deveria fazer um intercâmbio, porque realmente é uma experiência única. Você conhecer uma outra cultura, você conhecer um outro país, você aprender uma outra língua. Isso realmente, assim, eu acho que a vida é tão curta, sabe? Que você tem que aproveitar intensamente cada momento. Então, uma coisa importante que você precisa fazer é se programar, né? Se você fala assim, mês que vem eu quero fazer um intercâmbio, dá pra fazer? Até dá pra fazer, mas fica assim, primeiro que você vai pagar mais caro, e segundo que talvez você não tenha as melhores opções nem de escola, nem de moradia, então é uma coisa que você precisa se programar. A primeira coisa que você precisa ter antes de ir na agência de qualquer outra coisa é ter seu passaporte, né? Então, primeiro providencie seu passaporte se você não tiver. Então, os valores que eu vou passar aqui, gente, todos eles são em dólar. O valor que eu paguei mais ou menos no dólar, né, fazendo a conversão, foi de 2,75, 2,80, mas depende muito do câmbio do dia. Então, quanto mais você se programar, mais chance você tem de parcelar, né, com a agência o seu pacote. Então, quanto antes você resolver isso, melhor. Depois que você for na sua agência e pegar o seu orçamento e tudo mais, a primeira coisa que você vai ter que pagar, senão você não vai sair não vai sair do lugar, é a escola que você vai estudar. Seja ela um MBA, seja um curso técnico, ou seja curso de inglês, que é o mais comum. Se você não paga a escola, você não consegue aplicar para o seu visto, né? Então tem todo um processo de visto de estudante, é um processo um pouco demorado, burocrático, por isso que é importante ter agência. Mas se você não pagar essa primeira parte, você não consegue dar andamento no seu processo de visto. Então, primeiro item, eu vou falar aqui dos valores em média, isso pode oscilar muito de escola para escola. O custo da escola por semana, aqui todas as coisas são pagas por semana. Então, você pode ter uma média mais ou menos de 200 a 310, 320 dólares por semana. Dependendo da escola, também você tem que pagar o material. No meu caso, eu paguei, acho que foi 60 dólares o livro. Então, mas tem escolas que você não precisa pagar, então isso também depende. Uma outra coisa que você precisa pagar logo de início é o OSHC. O que é o OSHC? É um plano médico que você precisa fechar, isso é obrigatório, né? Que você tem que ter no seu período que você vai estar aqui na Austrália. Então, se você vai ficar 6 meses, esse OSHC ele vai cobrir durante esses 6 meses aqui qualquer coisa que acontecer com você, precisar ir no médico, algumas coberturas básicas de atendimento de pronto-socorro e tal, esse plano vai cobrir. Tem a questão da acomodação também que você precisa pensar. Geralmente tem 3 tipos mais comuns de acomodação. A primeira delas é a homestay, que é a casa de família, né? Então, esse valor gira em torno de 220, 250, depende muito da casa, depende muito da agência, depende de uma série de fatores. Mas tem as suas vantagens e desvantagens. Se você vem sozinho, por exemplo,
É super bacana ficar na casa de família, a não ser que você tenha sorte, né? Porque às vezes você também não pega uma família muito legal, isso depende muito. Mas a vantagem é que você vai ter alimentação no café da manhã e à noite, e você vai estar em contato com pessoas que falam inglês. Talvez não seja uma pessoa australiana, que você fique numa casa de um australiano, porque aqui é difícil achar australiano na Austrália. Pois é, mas é difícil. Então, você tem essa possibilidade de ficar na casa de alguém para você treinar o seu speaking e tudo mais, o seu listening, enfim. Então, a segunda opção para acomodação é você alugar um share house. O que é um share house? É quando você divide a casa com outros estudantes ou com outras pessoas. Então, geralmente são casas grandes com vários quartos, e aí você aluga o seu quarto, que gira por volta aí de uns 160 até $200 por semana, sempre é por semana, tudo que eu vou falar aqui é por semana. A não ser o OSHC, que já é todo o período, como eu expliquei. Mas você vai dividir o seu banheiro, você vai dividir muitas vezes a sala, a cozinha, então é uma outra opção e geralmente é bem em conta. E uma terceira opção que você tem é de você alugar uma casa sozinho. Eu não recomendo que você alugue nada do Brasil por um tempo longo aqui. Então é importante, que nem nós fizemos aqui, nós já éramos casados há 5 anos aqui no Brasil e tudo mais, então a gente queria uma certa privacidade. Então a gente acabou optando em ficar numa casa sozinho, só nós dois. Nós acabamos fechando por um site chamado Airbnb, eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês. Escolhemos uma casa, ficamos um mês, o valor foi bem salgado, porque a gente deixou bem em cima da hora para resolver isso, mas é uma opção também para ficar só nesse primeiro mês numa casa, e quando você chegar, aí você tem mais calma de procurar uma outra casa e tudo mais. Mas aqui a média de valores é de 250 a $350 uma casa mediana, assim, com um quarto, um banheiro, uma cozinha e uma sala. Esses valores que eu passei para vocês da acomodação é também por semana. Uma outra coisa também que você tem que pagar é o processo de visto, toda a documentação para mandar para a embaixada e tudo mais. Então esse valor é por volta de $550 que você tem que pagar para ter esse processo de visto como estudante. Falando em visto, tem uma outra coisa também que você precisa pagar a parte desse valor que eu falei, que são os exames médicos. Para você ter um visto de estudante, você precisa fazer esses exames. São algumas agências credenciadas da própria Embaixada da Austrália, e você, se eu não me engano, por volta de R$500, não dólares, porque você precisa pagar isso no Brasil ainda para poder tirar o visto e tal. E aí são alguns exames médicos, são simples, e também tem que tirar o raio-x do tórax, tá? Então, dependendo do convênio médico que você tiver, você até consegue ser reembolsado e tudo mais, vale a pena conferir. E o último, não menos importante, são as passagens aéreas. Então, as passagens aéreas você precisa pagar com o dólar americano, com o valor do dólar americano, e eu paguei por volta de $1.200 americanos. E lembrando, pessoal, que esses valores que eu comentei não tem a parte de alimentação, não tem a parte dos outros gastos que você teria aqui, né? Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, mas isso é uma média só para vocês terem uma ideia de quanto custa um intercâmbio aqui. Pessoal, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de comentar com vocês, responder as perguntas de vocês. E não se esqueçam de dar um curtir e de se inscrever aqui no site, tá bom? Um beijo, até mais!